Hoje vamos falar sobre o valor do prospect. Olá, sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma medida, de uma métrica muito interessante, que é o valor do prospect ou o valor de duração do prospect. Para que serve isso, né? E melhor, nesse caso, a gente já trabalhar com um exemplo para que todos os conceitos fiquem claros e também a forma de cálculo também fique bem fácil de todo mundo entender. Então, vamos lá para o nosso slide para ficar mais fácil para todo mundo. Então, temos aí a métrica, é o nosso 8º vídeo sobre métricas de marketing, né? E hoje, então, vamos falar sobre o valor do prospect. Então, imagine que você tenha 1000 potenciais clientes, não são seus clientes, eles são prospects, né? São clientes em potencial, para os seus produtos, tá? Esse é o seu target, né? O conjunto de prospects que você pode eventualmente trabalhar para conquistá-los. E você tem uma verba de R$150 mil para investir na conquista desse target, desses prospects, né? Então, aí a pergunta que vem é, vale a pena? Faz sentido investir esse dinheiro para conquistar esses 1000 clientes, ou pelo menos parte desses 1000 potenciais clientes? Bom, esse é o papel dessa métrica, né? O valor de duração do prospect, ou o valor do prospect, é o valor que se espera de cada um dos prospects, menos o seu custo de prospecção. Então, para avaliar, para responder essa pergunta, você vai utilizar essa métrica, tá certo? Então, o que você precisa ter em mãos para poder fazer esse cálculo? Você precisa ter, primeiro, a despesa de aquisição por prospect. Eu já vou explicar como a gente chega nisso, é tranquilo, é fácil. Você precisa de uma taxa de aquisição, você precisa da margem inicial que esse novo cliente vai te proporcionar, e você precisa do CLV, do Customer Lifetime Value, que é aquela métrica que a gente viu no vídeo passado, no vídeo 7. Se você não assistiu o vídeo 7 sobre o valor do cliente, né, o Customer Lifetime Value, vale a pena você voltar a assistir primeiro esse vídeo para depois voltar nessa nova métrica aqui, o VDP, ok? Bom, então, o que são esses valores que a gente acabou de listar que você precisa ter em mãos? Primeiro, se você tem 150 mil para gastar com 1000 prospects, você tem R$150 de despesa de aquisição por prospect, ok? Então, esse é o primeiro dado que você precisa ter em mãos. O segundo, qual é a taxa de aquisição? Qual é a taxa de sucesso? Vamos supor que você tenha histórico que quando você faz alguma campanha para você conquistar novos clientes, você tem uma taxa de sucesso aí de 10%. Ou seja, daqueles 1000 prospects, com os esforços que você vai fazer, é esperado que você tenha aí aproximadamente 100 novos clientes, né? 100, ou seja, 10% do seu target. Okay? Terceiro ponto é a margem inicial que um novo cliente pode proporcionar. Normalmente, essa margem inicial não é tão grande quanto a margem que os clientes estabelecidos proporcionam. Então, vamos imaginar que seja, em média, R$500 por cliente, a margem que ele vai deixar com você, esse novo cliente, tá certo? E, finalmente, nós temos o CLV. O CLV, no vídeo passado, a gente fez um cálculo lá de um CLV e chegamos a esse valor, 2.666,67. Então, mais uma vez, se você não viu esse vídeo, o 7º vídeo, volta lá, assiste, que você vai ver como é que a gente chega nesse valor. Muito bem, com isso na mão, você faz a seguinte conta. Você pega a taxa de aquisição de 10%, multiplica pela margem inicial mais o CLV e desconta os 150, que é a despesa de aquisição. Aí você chega num valor de 166,67 positivos. Ou seja, se o valor é positivo, isso é um sinal verde para o seu investimento, né? Isso significa que, com o passar do tempo, esse cliente vai gerar fluxo de caixa positivo para você. Agora, tenha em mente o seguinte,
O que está fazendo toda a diferença aqui? É claro que se você mudar alguns desses parâmetros, pode ser que a conta fique negativa, ou seja, não valha a pena. Mas, principalmente, você tem que ter muita atenção com a taxa de aquisição. A taxa de aquisição, a taxa de sucesso dessa sua campanha, se ela for mais baixa, pode ser que o resultado seja negativo. Então, para que você tenha uma certeza com relação a isso, existe uma continha adicional só para você calcular a chamada taxa de aquisição de ponto de equilíbrio. Ou seja, é aquela taxa de aquisição que, considerados os outros parâmetros, o custo, a margem e o CLV, você vai conseguir, digamos, empatar o seu investimento. Você não vai ganhar nem perder. Então, isso significa, por essa conta, que está aí explicado como é que ela é feita, que se você tiver uma taxa de aquisição abaixo de 4,7%, esse investimento não vai se pagar, não vai valer a pena. Então, esse é o ponto importante. No final das contas, o valor de duração do prospect, que vai te dar esse indicador, se você pode, se é razoável pensar nesse investimento, ele depende muito da taxa de sucesso que você vai ter com essa campanha. Importante, então, você ter históricos que te permitam fazer uma previsão mais precisa, né, desse valor, desse percentual, para que você, quando for fazer essa conta, fique realmente mais seguro daquilo que está fazendo. Ok? Então era isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se gostou, não esquece de deixar um like para o nosso vídeo, isso ajuda bastante. E claro, se você não está inscrito no canal, se inscreve, acompanha a gente, aciona o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que nós já estamos produzindo para você, tá bom? Até a próxima e um abraço.